A ceia substituiu a Páscoa, o que Jesus realmente fez na última ceia. Você já ouviu alguém dizer que a Páscoa acabou e que agora é só a ceia? Que lembrar da Páscoa é judaísmo e que o cristão deve ignorar isso? Mas e se eu te mostrar que o próprio Jesus Cristo instituiu a ceia dentro da Páscoa e ainda apontou para algo que vai acontecer no futuro? Jesus não aboliu a Páscoa. Em Lucas capítulo 22, versículo 15 está escrito: "Desejei muito comer convosco esta Páscoa." Preste atenção nisso. Ele não rejeitou, ele não substituiu, ele participou conscientemente. Se a Páscoa tivesse sido anulada, por que ele faria questão de celebrá-la? A ceia nasce dentro da Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 temos: "Depois de cear." Esse detalhe muda tudo. Primeiro houve uma refeição, depois o momento do pão e do vinho, ou seja, a ceia não surgiu isolada, ela nasceu dentro de uma celebração de Páscoa. O significado do pão e do vinho. Foi nesse contexto que Jesus Cristo declarou: "Este é o meu corpo, este é o meu sangue da nova aliança." O que ele está fazendo aqui? Revelando o significado verdadeiro da Páscoa, mostrando que ele é o sacrifício, cumprindo aquilo que a Páscoa apontava. Ele não está anulando, ele está cumprindo. Agora entenda algo poderoso. A palavra Páscoa, ou Pessar, significa passagem. No Egito foi a passagem do juízo. A morte não atingiu aqueles que estavam debaixo do sangue, mas em Jesus Cristo isso se cumpre de forma muito mais profunda. Em João capítulo 5, versículo 24 temos: "Passou da morte para a vida." Agora não é só uma noite, é a passagem da morte para a vida. Em Romanos 6, é a passagem da escravidão do pecado para a liberdade. E aqui temos o Pessar, na nova aliança, a forma espiritual. No Egito, o sangue livrou da morte por uma noite. Em Cristo, o sangue livra da morte para a eternidade. Ele ainda vai beber novamente. Em Mateus capítulo 26, versículo 29, temos: "Não beberei do fruto da vide até aquele dia." Percebe isso? Ele aponta para o futuro, ou seja, nem tudo foi encerrado naquele momento. Existe algo que ainda vai acontecer. Ele está falando do reino, da volta, da restauração. Paulo confirma. E em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8 temos: "Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Celebremos a festa." Ele não diz: "Esqueçam a Páscoa." Ele ensina: Cristo é o cumprimento dela, refutando o erro. Então dizer que lembrar da Páscoa é judaísmo é um erro. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo celebrou. A ceia nasceu dentro dela. Os apóstolos ensinaram com base nisso. Separar a ceia da Páscoa é tirar o contexto que o próprio Cristo usou. Bloco de defesa: está consumado. Em João capítulo 19, versículo 30, está escrito: "Ele disse, está consumado." Ali a obra da redenção foi completamente concluída. O preço foi pago, o sacrifício foi aceito. Mas isso não significa que tudo já aconteceu, porque o próprio Jesus Cristo disse que ainda beberá no futuro. A obra foi consumada na cruz, mas o reino ainda será manifestado. A ceia não substituiu a Páscoa. Ela revela o verdadeiro significado dela. Cristo é a nossa Páscoa, e toda vez que você participa, você anuncia a morte e aponta para a vida e para o que ainda vai acontecer. Se isso abrir o seu entendimento, compartilhe esse vídeo, porque muita gente está celebrando sem entender, e o que ainda vai se cumprir está mais próximo do que nunca.